Fala galerinha, hoje a gente vai fazer mais uma aula de soluções. Como eu falei, né, essa já é uma parte, conteúdo que a gente já viu, uma parte matéria nova. Então, volto a falar, se vocês precisarem de alguma coisa, precisarem de ajuda, é só colocar ou nos comentários do vídeo ou colocar a dúvida no chat que a gente vai conseguir sanar as dúvidas todas de vocês, beleza? Vamos continuar? Aula de soluções. Dessa vez a gente vai trabalhar com percentual ou título, né? O nome já diz percentual, quantidade por cada 100, né? Então, se eu tenho uma solução 2%, sei lá, de etanol, a cada 100 ml de etanol eu vou ter 2 ml de álcool, uma coisa desse tipo, né? Então, aqui uma forma que o pessoal usa para calcular, apesar de que eu não gosto de raciocinar muito assim, mas se for o percentual massa-massa, seria massa de soluto por massa de solução. E isso vai dar um valor entre 0 e 1. Se eu multiplicar por 100, aí vai dar o percentual, tá? Se for um percentual massa-volume, eu teria um número de gramas de soluto para cada... Aí tem que tomar cuidado, porque para cada 100 ml de solução, tá? E se for solução por solução, seria volume da solução, do soluto por volume da solução, também multiplicado por 100, tá certo? O valor original, né, da massa sobre a massa, da massa sobre o volume, do volume sobre o volume, nunca pode passar dos valores 0 ou 1, porque eu nunca vou ter só soluto, nunca vou ter só solvente. Então, essa massa é sempre uma relação entre soluto e solvente, a relação entre ele e a solução por completo. Fazendo os exercícios vai ficar bem mais legal. Tem alguns exemplos, mas a gente vai fazer exercício também. Aqui eu tenho um soro fisiológico 0,9%. Como é um sólido e um líquido, é massa-volume, né? Percentual massa-volume. Então, eu teria 9 gramas de soluto para cada 100 ml de solução. O que ele fez aqui foi ajustar para miligrama e mililitro, é proporcional. 9 gramas para 100 mililitros, coisa que 9 miligramas para 1 mililitro, beleza? É só um ajuste de unidade. Então, a ideia é que cada 100 ml de soro eu usei 0,9 gramas de NaCl. O percentual VV também muita gente conhece como percentual Gay-Lussac, né? Grau GL, é muito comum para bebida alcoólica. Então, se a gente olhar aqui de ladinho, ó, percentual de 40%, ou seja, quem tomar essa bebida alcoólica, se beber 100 ml da bebida alcoólica, está bebendo 40 ml de etanol, beleza? Aqui tem o exemplo, né? Isso é uma vodka, então 100 ml de vodka, a pessoa está bebendo 40 ml de etanol. Bem fortinha, né? Aqui tem outro tipo de bebida, uma cerveja. Essa aqui especialmente é 5%, ou seja, a cada 100 mililitros de cerveja você está bebendo 5,2 mililitros de etanol, ou seja, tem um teor de etanol bem mais baixo. Aqui é o exemplo de como eu posso fazer, por exemplo, o soro fisiológico, né? Então, eu tenho ao todo 90 gramas de água, 100 gramas de NaCl, tomando-se em consideração que a densidade da água é 1, tá? Então, eu vou ter uma relação aí de 100 gramas e 100 ml, porque essa solução é bem diluída. Então, eu posso trabalhar com outra coisa, que o percentual seria a fração molar, né? Que tá ligado a percentual também. Só que aí eu não vou trabalhar numa relação necessariamente de percentual volume-volume, né? Aqui a ideia é em número de mol, mas é percentual também, só que eu estou trabalhando em número de mol. Então, calculei o número de mol, né, do NaCl, calculei o número de mol da água, né, a relação dele com o total, e essa fração vai ser a relação que eu tenho entre o soluto e a solução. Aqui tem alguns exemplos de bebida, então a gente vê que tem algumas bebidas bem fortes, a cachaça, por exemplo. Algumas cachaças, se você tomar 100 ml de cachaça, você vai estar tomando, por exemplo, 56 ml de álcool, quer dizer, mais da metade de etanol. E algumas bebidas podem ser bem fraquinhas. Algumas cervejas, tem cerveja que é mais forte, tá?
tem cerveja que é bem mais forte. Uma curiosidade é que as bebidas destiladas tendem a ser mais fortes, ó. Destilada, 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 destilada. E as fermentadas, cerveja, champanhe, vinho, que são só destiladas, são só fermentadas, elas têm um teor mais baixo. As destiladas são mais fortes e as fermentadas tendem a ter um teor um pouco mais fraco. E para as meninas que morrem de medo de engordar, tá aqui o teor calórico dela, né? Então, por exemplo, um whisky, né? Uma dose de whisky pode ter 500 calorias, né? Uma dose de vodka, aí para quem gosta de fazer aí uns drinks, 462. Então, você vê que a bebida alcoólica, ela também é muito calórica, ela também é um combustível, né? Ela funciona como um combustível. Bom, fazendo o primeiro exercício, ele pede para calcular o título percentual de uma solução feita a partir de 400 gramas de glicerina e 600 gramas de água. Então, a primeira coisa que a gente vai se ligar é o seguinte. Eu tenho uma solução, 400... Opa, cadê minha canetinha? Ih, Jesus, ela de vez em quando dá umas desaparecidas aqui. 400 gramas de glicerina, 1.600 gramas de água. Lógico que, de novo, eu estou considerando que essa solução vai estar diluída e eu não vou ter alteração da densidade, tá? O que vai me dar ao todo 2.000 gramas de solução, tá? Lembrando que a solução é soluto mais solvente. Bom, só que o percentual não é em 2.000 gramas, é em 100 gramas de solução. Então, quando eu tiver 100 gramas de solução, qual a quantidade de glicerina que eu vou ter? Qual é a proporção de glicerina? A água eu não preciso fazer, tá bom? A água não há necessidade de fazer, porque ele não pediu nada a respeito da água. A água é só para fazer o conjunto da solução mesmo. E aí, nós vamos ter 400 vezes 100 sobre 2.000. Posso cortar os zeros, montão de zeros, e eu vou ter 40 dividido por 20, o que me dá 20% de glicerina na solução, tá? Então, esse é o percentual da glicerina. Bom, ele pede de novo, né, a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio 25%. Aqui, ó, a gente tem que se preocupar o seguinte: 25% massa-massa significa que a cada 100 gramas da solução eu terei 25 gramas de soluto, tá? E ele quer saber a massa de água existente nessa solução. Então, ó, 25 gramas de soluto para cada 100 gramas não de água, de solução. Deixa eu apagar aqui. Eu ia botar água porque eu falei água. Fiquei com água na cabeça. 25 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Quando eu tiver 600 gramas de solução, quanto de soluto que eu vou ter? Então, aqui eu vou ter 25 vezes 600 sobre 100. Posso cortar os zeros, tá? E aí fica fácil porque 25 vezes 6, eu posso até facilitar a vida. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 2 dá 50. Então, eu tenho aqui mais 50, né? Eu fiz só dividindo. Peguei, multipliquei por 4, multipliquei por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 6, né? Só porque a conta ficava fácil. Então, eu peguei 25, multipliquei por 4, dá 100. 25 multiplicado por 2 dá 50. No total, eu tenho 150 gramas.
Mas esse X aqui, galera, de 150 gramas é de KBrO3, tá? Nesses 600 gramas que eu tenho aqui. Mas ele quer a quantidade de água. Então, é você pegar 600 menos 150. E aí, eu vou ter o valor, ó, 0 menos 0, 10 menos 5, 5, 5 menos 1, 4. 450 gramas de água. Essa seria a resposta, tá? 150 é a quantidade de soluto, 450 a quantidade de água. E ele pede a quantidade de água, beleza? Bom, ele tem um frasco de soro glicosado. Essa solução tem 5% em massa de glicose. Ele quer preparar 1 kg desse soro. Então, ó, soro é 5%, massa. Então, eu vou ler que a cada 100 gramas da minha solução, que é massa, né? Eu vou ter 5 gramas de glicose. Então, vou botar lá 5 gramas de glicose para cada 100 gramas de solução. Fê, onde é que você está vendo isso? Aqui, ó, 5%. 5 em 100. 5 gramas de glicose, 100 gramas de solução. Mas ele não quer isso, ele quer para 1 quilo. E 1 quilo equivale a 1000 gramas de solução. E aí eu vou ter um valor de glicose. Daqui para cá multipliquei por 10, daqui para cá multiplico por 10. Então, eu tenho 50 gramas de glicose. Tá bom? Moleza, né? Bem fácil. O etanol possui concentração de 70%. Olha o etanol 70% aí da pandemia, né? Calcule o volume em litros de água existente em 10 litros desse cara. Mesma coisa, ó. O que é 70%? Eu vou ter 70, aí eu posso até para facilitar a minha conta já deixar em litro, tá? 70 litros de etanol para cada 100 litros de solução, beleza? Mas eu não quero 100 litros de solução, eu quero 10 litros da solução álcool-água, né? Daqui para cá, dividir por 10, eu poderia ter colocado mililitro com mililitro também, tá? Tanto faz. Aí era uma questão de escolha, só que aqui minha resposta está saindo em litro e, como ele pede aqui em litro, ó, aqui eu já estou fazendo em litro. Eu poderia ter colocado 70 ml para 100 ml. A minha resposta sairia em ml, eu teria que ajustar. Então, eu tenho divisão por 10, isso aqui é igual a 7, eu ia botar 7,0, ficou horroroso. Vamos botar o 7,0 direitinho de forma decente, né? 7,07, né? Litros de etanol. Mas ele não pede isso, ele pede volume de água. Então, a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Eu tenho 10 litros da mistura, eu tenho 7 litros de etanol, o que sobra, 3 litros, é o que eu vou ter de água. É isso. Fração molar, soluto e solvente, né? A fração molar é só você passar tudo para mol, tá? Leva todo mundo para mol. A gente já viu várias vezes como é que faz essa levar, né, de massa para mol, de massa molar para mol, de, sei lá, volume molar para mol, número de moléculas para mol. Eu posso fazer qualquer coisa levando para mol. E aí boto o número de mol de quem eu quero saber a fração molar sobre o número de mol total, tá bom? Mesma coisa, eu posso até multiplicar, porque se eu multiplicar por 100 vira porcentagem, tá bom? Então, esse 1 aí é só soluto, o 2 é o solvente, e quando eu junto 1 mais 2 eu tenho a solução, que é aqui embaixo, ó. Esse N1 mais N2, esse N aqui, é a mesma coisa, tá? Porque soluto mais solvente eu tenho a solução, ok? Então, vamos lá.
Eu posso fazer a fração molar do soluto, posso fazer a fração molar do solvente, tá? Ele não tem unidade. Por que ele não tem unidade? Porque é mol em cima e mol embaixo, então eles cortariam, tá? Mol em cima. E aquela coisa também, é um valor que tem que ser entre 0 e 1, né? O valor da fração molar tem que ser entre 0 e 1. Você nunca vai ter só soluto, você nunca vai ter só solvente. Então, você tem aqui um valor entre 0 e 1. Se você pegar a soma de todas as frações molares, fração molar de todos os solutos, a fração molar solvente e somar, tem que dar 1, tá? A soma de todas as frações molares, de todos os reagentes, de todos os produtos, tem que dar sempre 1. Então, tranquilo isso. Agora vamos começar com as questões, né? Com os exercícios. Eu vou começar aqui. Um certo fabricante de bateria de automóvel produziu um modelo de uma solução que contém 98 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em 162 gramas de água. Ele quer as frações molares. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar, cadê minha canetinha? Achar as frações molares, achar o número de mol de cada um deles. Então, eu tenho aqui, ó, H2SO4. Como é que eu acho a massa molar? Vou fazer aqui em cima, ó, H2SO4 para achar a massa molar, hidrogênio vezes 2, enxofre vezes 1, não preciso colocar, oxigênio vezes 4, isso dá 98 gramas para cada mol. Só lembrando que esses valores eu tirei da tabela, ok? Massa atômica na tabela periódica. Então, esse cara tem 98 gramas por mol. E repara que ele tem exatamente, ó, 98 gramas. Significa que quando eu pegar a massa 98 e dividir pela massa molar dele, ele pegou exatamente 1 mol. Ele pegou exatos 1 mol de ácido sulfúrico. E aí na água, 162 gramas de água. Vou fazer a água aqui, que nem eu fiz ali. A água vai ter um hidrogênio vezes 2 mais oxigênio vezes 1. Isso aqui vai dar 18 gramas para cada mol. E aí, quando eu faço o número de mol, pego a massa que ele me deu, 162, e divido pela massa molar. E a massa molar aqui vai ser 18. Isso vai me dar 9 mol. Se eu quiser fazer a fração molar, ele aqui pede dos dois, tá? Não preciso fazer duas contas, não, tá? Não precisa fazer duas contas, não. A fração molar do ácido sulfúrico vai ser feita como o número de mol do ácido sulfúrico sobre o número de mol total. Número de mol do ácido sulfúrico, a gente calculou aqui 1 mol. Número de mol total, 1 mais 9, 10 mols total. Ou seja, 0,1 é a fração molar do ácido sulfúrico. Para achar da água, como essa solução só tem água e ácido sulfúrico, basta pegar 1 e diminuir disso. Lembra que eu falei, a soma de todas as frações molares tem que dar 1. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Se eu pegar, separar aqui para não confundir vocês. Se eu pegar 1 e diminuir de 0,1, eu vou ter 0,9, que seria a fração molar da água. Então, fica super fácil, porque eu sei que essa solução só tem 2 solutos. Ah, mas Fê, se a solução tivesse em vários solutos, como é que eu faria para calcular da água? Igualzinho você calcular do ácido sulfúrico. A fração molar da água seria igual ao número de mol da água sobre o número de mol total. Número de mol da água, 9. Número de mol total, 10. Ou seja, dá a mesma coisa. Tanto faz você fazer pela subtração ou fazer a conta, como você fez aqui em cima, que o valor vai dar no mesmo. Mas lembra que eu pude fazer logo essa conta, porque minha solução eu tinha certeza que ela só tinha 2 compostos. Vamos lá, próxima. Ele fala de uma solução que contém glicose, ácido acético e água. Aqui já tem mais coisa. Mas percebe que ele só quer a fração do ácido acético, ele não quer a fração de todo mundo, tá? E ele já foi fofinho, porque ele já me deu as massas de todo mundo. Olha, me economizou um tempo danado. Então, vamos lá. Glicose primeiro.
E eu, hein? Tô bem hoje não, hein, galera? Tô bem hoje não. Mas vou ficar. Vamos lá. Glicose. Massa sobre massa molar. Qual foi a massa que ele me deu? 90. Qual a massa molar da glicose? Ele me deu também 180. Cortei. 9 dividido por 18 é 1 sobre 2. Ou seja, esse cara daqui é 0,5 meio mol. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o ácido acético. O ácido acético, a massa que ele me deu foi de 150, ó. A massa dele é 150. E a massa molar dele é 60. Posso cortar aqui, tá? E aí eu vou encontrar 2,5 mol. E aí, fazendo a da água, a massa que ele me deu de água foi 36. A massa molar da água é 18. O que me dá 2, né? Em mol. Então, eu calculei o número de mol de todo mundo, tá? E aí, aquela história. Se ele quisesse a fração molar de cada um, eu faria a fração molar de 2 que eu achasse mais fácil e o outro eu tiraria por diferença. Mas ele quer só do ácido acético. Então, eu vou fazer a fração molar do ácido vai ser igual ao número de mol desse ácido sobre o número de mol total. Qual é o número de mol do ácido? Eu calculei aqui, 2,5. Qual é o número de mol total? Se eu somar 2 mais 2 e mais meio, dá 2,5. Mais 2,5, isso aqui dá 5. Beleza? Aí fica bem facinho, né? Aqui, se você ainda quiser, eu ainda posso, né? Não só ver que esse número é metade desse, então aqui já ia dar 2,5 metade de 5, já ia dar 0,5. Como para quem não enxergou isso rápido, eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 10. Né? Tem uma malandragem matemática que a gente faz quando a gente não gosta de vírgula. A gente poderia, por exemplo, tirar a vírgula colocando 25 vezes 10 a menos 1 sobre 5, aí 25 dividido por 5 dá 5 vezes 10 a menos 1, que daria, né, o 0,5. Tem várias formas de a gente fazer essa conta mais fácil. Aí a gente tem algumas transformações de unidade, tá? Eu não gosto muito de usar essa fórmula não, mas enfim, deixa eu explicar aqui. O C é grama por litro, 10 é da fórmula, D é densidade, esse Mzão aqui, ó, é a massa molar, tá? Massa dissoluto, densidade, percentual. Percentual aí é para usar 20%, para usar 20%, 30% é para usar 30%, tá? Pessoal, eu não gosto, eu particularmente prefiro fazer por regra de 3, mas você pode aplicar ali na fórmula e conseguir achar a resposta, tá? Eu particularmente não acho legal, não. Eu prefiro fazer por regra de 3. Eu acho que faz mais sentido na minha cabeça as regras de 3. Mas enfim, quem quiser usar a fórmula fica à vontade, tá? Ele diz que uma estação de tratamento tem 4% de cloro em massa. Ele diz que a densidade era 1 grama, ele quer a concentração em grama por litro. Essa é bem facinho, porque olha só, a primeira coisa que eu vou usar, eu não vou trabalhar com fórmula não, tá? Porque se for aplicar a fórmula, é só você jogar os valores na fórmula que vai sair. Mas se eu não quiser trabalhar, não quiser decorar aquela fórmula, olha só. Eu não tenho grama por mililitro, eu não quero grama por litro. Então, eu vou passar isso aqui para litro primeiro. Então, eu tenho 1 grama de soluto para cada um. Não é soluto, é solução. Densidade de solução por solução. Ó, 1 grama de solução por 1 ml de solução. Tá? Densidade, ó, tá até aqui em cima. Densidade é solução em cima, e aí vai estar em grama, e embaixo também é
solução. Na maioria das vezes pode estar em mililitro, em centímetro cúbico, beleza? Poderia também trabalhar aqui em cima em quilo e aqui embaixo em litro, tá? Dá no mesmo, é só proporcional. Então, 1 grama de solução para 1 ml de solução. Como eu quero trabalhar em grama por litro, eu quero 1000 ml de solução. E aí, quanto que eu vou ter? Moleza, porque daqui para cá eu só acrescentei 3 reais. Então, eu teria 1000 gramas de solução. Só lembra que a solução, ela vem soluto mais solvente, tá? E aí ele diz para mim que eu tenho, ó, 0,4% do cloro. Cloro é o soluto. Então essa parte aqui é 0,4%, que equivalerá a essa massazinha aqui, ó, porque eu quero saber a concentração de cloro em grama por litro. Então, quanto de cloro que eu tenho em 1 litro de solução? 1 litro de solução eu já cheguei, ó. Aqui já tem 1 litro de solução, né? E eu quero saber quanto disso é soluto. Então, beleza, eu vou dizer que eu tenho 1000 gramas vezes 0,4%. Corto, 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 corto. É 10 vezes 0,4. Ah, então eu tenho 4 gramas por litro na solução de cloro, tá? Então, sem fazer decoreba daquela forma, pega a primeira densidade, leva para o volume que você quer. Você tinha 1 ml, você jogou para 1000 ml, que equivale a 1 litro. Lembrando que isso aqui, ó, equivale a 1 litro, que é isso aqui que eu quero, ó. Isso que você vai encontrar aqui é a quantidade de solução. E aí tem que lembrar que na solução você tem uma mistura de soluto e solvente e o percentual é só de soluto. Tirando o percentual, você chega onde você quer. Outra que também vai ser parecida, eu tenho uma massa, tenho um volume e quero mol por litro e grama por litro. Grama por litro é mais rápido, tá? Então, vou fazer grama por litro primeiro. Eu tenho lá 30 gramas do ácido, que é ácido acético, em 5 litros de solução. Ah, eu quero 1 litro de solução só, porque eu quero, ó, grama por litro. Então, em 1 litro de solução, qual a massa que eu tenho? Então, eu vou ter 30 sobre 5. E 30 sobre 5 vai me dar 6 gramas para cada litro. Moleza? Agora, a partir daqui, eu já posso trabalhar para mol. Eu sei que 1 mol desse ácido, ele me deu aqui, ó, foi fofo, 1 mol do ácido equivale a 60 gramas. Eu tenho 6 gramas para X. Meu X aqui é igual a, daqui para cá dividido por 10, daqui para cá dividido por 10, 0,1 mol por litro. Moleza. E aí achamos grama por litro e depois mol por litro. Bem facinho. E a última questão dessa aulinha, ele me dá um ácido sulfúrico importante para laboratório. Ele diz que a massa molar dele é 98 gramas por mol e no frasco ele me dá duas informações. De que a densidade é 1,8 e que ele tem 50% massa-massa, beleza? Mesma coisa que aquele outro. Eu vou começar com a densidade, vou levar para litro, que ele está em centímetro cúbico. Então, eu sei que eu tenho 1,8 gramas da solução. Lembra que densidade é solução por solução. Então, 1,8 gramas de solução para cada 1 centímetro cúbico de solução.
E aí eu quero levar para 1 litro. E 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, equivale a 1 litro. Eu vou ter 1.800 gramas de solução. O detalhe é que ele diz para mim que essa solução que tem soluto e solvente, como qualquer solução, ele diz para mim que 50% é soluto. Se 50% é soluto, eu tenho metade dessa massa que é soluto. Então, eu tenho 900 gramas de H2SO4 em 1 litro de solução. Mas ele não quer em grama por litro, tá? Ele quer em mol. Se fosse grama por litro, já estava resolvido. 900 gramas por litro. Já tinha resolvido o problema. Mas ele quer mol por litro. Então, pega essa massa e divide pela massa molar. Então, vou pegar o número de mol, vai ser a massa, 900, dividido pela massa molar, que é 98. Galera, aí entra o bom senso. Se você quiser fazer essa conta no peito e na raça, vai dar um número em torno de 9,1. Dependendo da aproximação, você pode pensar em aproximadamente 9,1, 9,2 mol por litro. Mas eu não sofreria com essa questão não, porque assim, essas provas discursivas, a não ser que a gente bote números muito cravadinhos, a gente pode aproximar. Então, se você disser para mim que essa concentração é aproximadamente 9 mol por litro, porque eu posso assim, vou até mudar a cor da caneta para poder chamar a atenção de vocês para isso. Na maioria das questões discursivas, eu posso dizer que esse número aqui é aproximadamente 100 e fazer, ó, corta, 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 e aí ficou aproximadamente 9. Desde que você não bote o igual, se você botar igual a 9, aí eu vou ter que dar errado. Mas aproximadamente 9, sim, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Você pode aproximar, você só me diz que tá aproximando, mas você pode aproximar, não tem problema nenhum não, tá bom? Bom, amores, essa é mais uma aula, como eu falei, aqui já tem conteúdo novo, tá? Aqui já tem conteúdo que a gente não viu. Qualquer dúvida, a gente vai se falando ou pelo próprio YouTube, pelo chat, né? Qualquer dúvida é só me acionar lá que eu respondo, tá bom? Se gostou, deixa um likezinho, vai ser bom, tá bom? Beijos!